Pessoal, mais um vídeo. Vamos falar mais um pouco da palavra de Deus. Vou tentar responder hoje um questionamento aí de um colega de trabalho meu, do Leandro. E ele questiona sobre algumas coisas na Bíblia que tem que ser do jeito que é e pronto, acabou. E eu falo para ele que existem algumas exceções. Quando nós andamos com Deus, quando nós temos uma relação de intimidade com Deus. Existem algumas exceções do Senhor, ele não é aquele carrasco como muitas pessoas imaginam que ele é, né, no Antigo Testamento, e agora ele é o Senhor bonzinho no Novo Testamento. Muito pelo contrário, desde o início da Bíblia aí que a gente conhece, desde Adão, ele vem oferecendo o seu perdão, ele vem trazendo para nós uma oportunidade de nos achegarmos a ele. E a palavra primeira, que são duas passagens, se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, uma história super conhecida entre nós cristãos, que fala de Davi e Batseba. E o primeiro versículo diz: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele. E todo o Israel destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa. E Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio a ele e se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície, então ela voltou para casa. Certo, até aqui nós já conhecemos muito bem essa história. Davi se encontra com Batseba, ele chama ela somente por ele ter visto ela estava se banhando e ele estava lá sem fazer nada, como muitos dizem por aí. Era para ele estar na guerra e ele estava em casa. Davi chama Batseba, os dois eles têm relações, e um detalhe que nós vemos aqui é que ela tinha acabado de sair do ritual de purificação do período de menstruação, porque as mulheres antigamente, aqui no Antigo Testamento, elas tinham esse período, no período de menstruação elas se tornavam imundas, então elas, passado esse período, elas tinham que fazer elas tinham que praticar alguns costumes para se purificar. Ela tinha acabado de sair desse ritual de purificação. Davi a chama e os dois têm relação. Porém, Davi, ele sabia que ela era casada e ela engravida. Davi, com medo, chama Urias, que é o marido de Batseba, e arma uma cilada ali para que ele seja morto, né? Ou para ele voltar para casa e ter relações também com ela, para que ele escondesse essa gravidez, certo? Porém, Urias não quis voltar para casa, ele ficou na porta do palácio. E quando Davi foi questionado, ele falou: como posso eu ir para casa, ter com a minha mulher, enquanto os meus companheiros de guerra estão lá lutando, estão lá dando a vida por Israel? Então Davi manda ele para frente de batalha, porque Davi sabe que ali é o lugar mais perigoso. Então Davi manda ele para frente de batalha, e o que acontece? Claro, Urias é morto. E mais para frente, o profeta Natan, ele vai e ele propõe uma parábola a Davi, certo? Que se encontra aqui no capítulo 12 de 2 Samuel, e diz assim: o Senhor enviou Natan a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e em que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seus regaços. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar comer ao viajante, que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Somente até aqui. Aqui, Natan, ele chega a Davi e fala: é o seguinte, Davi, o que você deve fazer com
pessoa, com esse... Então, fui atrapalhado. Vamos lá. No versículo 5, diz assim, do capítulo 12: Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor. Em teus braços também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu matastes à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com uma espada dos filhos de Amon. Certo? Então aqui, Natã, enviado por Deus, ele fala, né, Deus falando através dele, ele fala: Davi, por que você fez isso? Você tinha um palácio, você tem mulheres, você tem concubinas, você tem tudo. E você, pela paixão dos olhos, se deixou ser levado pelo pecado. Pela paixão dos seus olhos, você deixou de seguir a minha palavra. Porém, como nós conhecemos, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então Davi se arrepende profundamente, se casa com Batseba e ela se torna a mulher de seus herdeiros. Certo? Então aqui nós temos a primeira exceção. Porque essa foi a pergunta do meu amigo Leandro, né, que eu falei para ele que mostraria as exceções que existem na Bíblia. Essa foi a primeira exceção. Aqui era para Davi e Batseba serem mortos apredejados. Mas não, Davi se arrependeu. E é isso que acontece quando nós nos arrependemos na presença de Deus. Ainda que o nosso pecado seja o maior de todos, nós ficamos dia a dia nos condenando por causa do que nós fizemos e nós sabemos que erramos. Mas essa está aqui a primeira exceção, certo? E a segunda se encontra lá no livro de João, no capítulo... No livro de João, capítulo 8, que também é uma passagem conhecida muito entre nós, e diz assim: a mulher adúltera. Certo? Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, puseram-na de pé no meio do grupo, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha, para terem que acusá-lo, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Amém? Somente até aqui. Nós vemos aqui a segunda exceção que eu consegui encontrar. Se vocês tiverem mais algumas, me ajudem, comentem. Mas essas duas foi a que eu consegui me lembrar, que eu consegui encontrar. Aqui essa mulher foi apanhada em adultério. Eles foram questionar Jesus, porque Jesus, sendo judeu, ele não poderia ir contra a lei. Certo? Então eles foram questionar Jesus e falaram: Jesus, o que a gente faz com essa mulher? Ela foi apanhada em adultério, ela foi apanhada em flagrante, flagraram ela. Ela tinha de ser apedrejada. E Jesus diz o seguinte: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que foram saindo um a um. E quando Jesus se levanta, a mulher estava ali prostrada e Jesus fala: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele diz o seguinte: se eles não te acusaram, tampouco eu. Vai e não peques mais. É dessa maneira que Deus trabalha na vida daqueles que se arrependem verdadeiramente. Não adianta você viver no pecado. A pessoa que vive no pecado, ela não vai ter o arrependimento de Deus. Deus vai entrar com o seu juízo. Mas aquela pessoa que peca e se arrepende e que... Sabe, aqui foi aquele pecado que a pessoa não conseguiu se conter, quando foi ver já tinha acontecido. E ela se arrepende depois. Deus, ele sonda os nossos corações. Deus, ele sabe o nosso pensamento. Então, existem exceções na Bíblia. Deus não é aquele carrasco, Deus não é aquela pessoa, sabe, que não, é isso e é isso. Existem exceções na Bíblia. Existem muitas outras exceções, mas é que eu queria falar... Essas duas foi a que se enquadrou, porque eu achei que falava do mais próximo, chegava do perdão de Deus. Então, é essa
Foi esse o questionamento do Leandro, né? Sobre alguma coisa que aconteceu na minha vida. Eu conversando com ele, o pessoal do meu serviço sabe o que se passou na minha vida um período, e eu vou no próximo vídeo, ou talvez mais uns 2 para frente, aí eu vou contar porque eu acho necessário contar. E vocês vão ver, vocês vão fazer o julgamento que vocês quiserem sobre o que eu vou falar, mas vocês vão ver como Deus age, sabe? Como o agir de Deus, o perdão de Deus na vida daqueles que se arrependem, na vida daqueles que querem viver intensamente com Ele. Então, se você, sabe, tá aí se martirizando por alguma coisa que você fez, e se você se arrepende, não se preocupe, Deus sabe o seu coração. Deus conhece o seu levantar e o seu deitar. Deus sabe o que você tem passado, por que você fez, como você fez e como você está arrependido. Então Ele te perdoa, Ele te renova. O Senhor, Ele lança sobre você, sabe, um renovo. Ele lança sobre você o seu manto, Ele te esconde debaixo das suas asas, porque você está verdadeiramente arrependido. Você não é daqueles que vai para a igreja e depois vai para a balada, e vai para a igreja e vai para a balada. Não, você está arrependido, você quer realmente uma comunhão com o Senhor. Então Ele se arrepende, e você é uma exceção de Deus. Você é uma exceção, assim como eu creio que eu também sou uma exceção. Amém? Que vocês venham ficar com essas palavras, que a pergunta do meu amigo Leandro esteja respondida, né? E fiquem na paz. Cadê aquele brilho em teu olhar que eu te dei, filho meu? Cadê aquele amor que eu formei, filho meu? Eu não te fiz para viver tão longe assim. Eu não te fiz para sofrer. Onde está o teu coração que eu comprei, filho meu? Eu morreria nesta cruz mais uma vez. Sim, eu sofreria nesta cruz mais uma vez. Todo o meu sangue que verti nesta cruz por você, filho meu. Mais uma vez por você. Oh, oh, filho meu. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu morreria nesta cruz só pra te ter pra mim, filho meu. O Senhor te diz: eu sofreria nesta cruz, se preciso for.